Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 145 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou ao lado de duas celebridades do mundo missionário indígena aqui hoje. Cassiano e Ronaldo Lidório. É muito conhecimento aqui, eu não consigo nem... Eu fico até meio perdido aqui no meio. E aí, Cassiano, saudade do podcast? Ele tá fazendo isso só pra me zoar. Então, saudades do podcast. Tá sumido. Mas é que eu queria ver se o pessoal ia reclamar nos comentários lá. Ia falar, cadê o Cassiano? Você queria ver, mas provavelmente você não entra pra ver, né? Não é bem assim. Eu entro, tenho ouvido os podcasts, né? Mas eu tô, assim, numa fase de retiro espiritual, né? Retiro da vida. Mas tô saudades mesmo, tenho acompanhado, tenho ouvido e tô feliz de estar aqui hoje com o Ronaldo. Muito feliz mesmo. Joia! Bom demais estar com vocês aí de novo, não é? Estamos cumprindo a promessa, né? O pessoal achou verdade, era compromisso, hein? A gente falou que ia voltar a conversar. Saí da mata só pra isso. Estou aqui em São Paulo. O Ronaldo veio da África pra participar do podcast. 2 dias de caminhada no meio da selva. Inclusive contribuam aí com a passagem dele e tal. Isso aí. Legal, gente. A gente, como prometeu, vai continuar a falar... Continuar, na verdade, não, né? A gente vai falar sobre a questão indígena pela primeira vez no podcast Cepal. E no podcastirmãos.com a gente vai retomar um tema lá de trás, que foi quando eu conheci o Cassiano. Olha que legal. O Cassiano foi lá em casa, a gente gravou sobre a questão indígena, chama Programa de Índio. Ô, Paulinho, você melhorou, hein? Olha o equipamento agora, cara. Era com aquele headsetzinho cinza. Segurando no meio. Sentado na cama. Segurando aqueles microfones de computador para 3 pessoas falarem, sabe? Era. E foi. Melhorou, hein? E esse programa foi especial para mim, porque foi depois daquele programa que a Cassiano foi lá em casa e a gente ficou conversando na mesa de casa, assim, eu e ele, a Adri trabalhava fora e tal. Eu também trabalhava, né? Não, acho que era um sábado, alguma coisa assim. Você trabalhava. Trabalhava fora. A Adri não tava, não sei porquê, mas o Cassiano começou a me persuadir para esse lado missionário. Foi legal que, assim, foi um chamado meu da adolescência que foi resgatado naquele dia. Então um programa especial, né, Cassiano? Não esqueça o seu chamado da adolescência. Essa é a mensagem. Fica a dica de hoje. E nós vamos falar aqui sobre a questão indígena, um pouquinho além da questão indígena, sobre os povos não alcançados do Brasil, né? A gente teve aqui hoje... Como é que se chama o evento que teve hoje aqui? Encontro de mobilizadores, né? Para trabalho indígena. Vários pastores aqui de São Paulo e região estiveram reunidos e o Ronaldo e o Cassiano apresentaram a situação indígena brasileira e também dos outros povos não alcançados que estão entre nós. Seria até legal a gente começar falando sobre isso, porque eu descobri que tem muitos ciganos, são entre 700 mil e 1 milhão e 100, né, nas estatísticas, que é um povo que não só não tem presença evangélica no meio, como não tem nem a própria língua escrita, né? Não a Bíblia escrita na língua deles, mas é um idioma ágrafo ainda, não existe uma escrita na linguagem cigana. É isso aí. Nós temos aqui no Brasil os segmentos assim menos alcançados, menos evangelizados são os indígenas. Então nós temos 121 etnias não evangelizadas indígenas ainda no Brasil. Temos os ribeirinhos, com um pouco mais de 10 mil comunidades ribeirinhas sem presença de igreja evangélica. Os ciganos, que aí nós mencionamos, né, esses 700 mil, pelo menos até 1 milhão e 100 ciganos da etnia Calon. E, curiosamente, a língua ainda ágrafa. Agora que os amigos dos ciganos, a Missão Joia, que está aí trabalhando com esse pessoal há vários anos, juntamente com alguns ciganos aí, crentes no Senhor Jesus, que estão animados para a tradução da Bíblia. E o primeiro passo é mexer com a ortografia, não é? Então, há um grupinho aí que está trabalhando da grafia experimental para a etnia Calon. Então, indígenas, ribeirinhos, ciganos, temos quilombolas. Quilombolas é uma palavra que eu aprendi no primário, quando a gente estudou os escravos. Não é carambolas, né? Que, se eu não me engano, são das pessoas, as comunidades que se formaram a partir das fugas dos escravos no tempo da escravidão. Exatamente. Aí, no caso, seriam os descendentes desses grupos que permaneceram, assim, de certa forma, isolados da convivência da sociedade, assim, externa. Que não são considerados indígenas, no caso. Eles não são indígenas, são descendentes dos africanos. E no norte nós temos várias comunidades, no nordeste também, espalhadas aí pelo Brasil. Há 120. Não há uma estatística conclusiva sobre as comunidades quilombolas no Brasil ainda. O IBGE está fazendo esse levantamento, estamos esperando o resultado final. Agora,
há seguradamente 120 comunidades quilombolas não evangelizadas no Brasil. Então nós temos indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas e os sertanejos. Aí formam os 5 segmentos, não é, no Brasil. Não são os sertanejos universitários, no caso. Joia, Paulinho. Não são. Não. São os que ainda talvez, né? Não sei. E como é que está a presença missionária no meio desses povos? A gente deixa os indígenas para o final, para a gente falar mais sobre os indígenas, sobre essas outras 3 categorias aí. O que existe de trabalho missionário entre eles? Entre os ciganos há um despertamento agora, nos últimos 5 anos, de igrejas locais, há algumas poucas agências missionárias. Aí a agência de frente é a agência missionária Amigos dos Ciganos, não é? Então é um trabalho que talvez aí cubra 20% da comunidade cigana no Brasil. Pelo menos 80% da comunidade cigana ainda não tem um trabalho missionário, né, de evangelização assim específico. O problema dos ciganos é que eles não param, né? Há comunidades um pouco mais permanentes, mas muitas nômades, né, ainda. É verdade. Grande necessidade é de recursos humanos. É gente para trabalhar, né? Isso em todos esses segmentos que nós falamos e outros mais. O que falta mesmo é gente disponível para sair, se envolver e fazer o que Deus quer. Eu acho que nos 5 grupos, né, que o Ronaldo falou, acho que as carências são parecidas nesse sentido, né? Falta gente comprometida mesmo para trabalhar de forma direta, né, com esses grupos. E a gente tá falando de Brasil, né? Não é nada tão distante da gente, embora o Brasil seja um continente praticamente, mas é algo que está próximo da gente, né? Queria saber um pouquinho das experiências missionárias de vocês. Eu acho que o pessoal gosta de ouvir histórias. O Ronaldo, cada pregação dele tem pelo menos umas 3 histórias diferentes para contar, né? Ontem o Ronaldo pregou lá na nossa igreja, né, do Paulinho e a minha, lá na borda. E aí depois um adolescente veio falar comigo e falou assim: a gente tinha que trazer o Ronaldo aí, mas só pra contar história, não pra ficar pregando. Pra contar história. Mas é impressionante como as histórias motivam, né? A gente gravou aquele programa sobre os concombas. Agora eu falei certo? Falou certo. E o que repercutiu muito foi a história daquela mulher que decorou os versículos, andou 3 dias. Certo. Se você não sabe, ouve lá o programa com o Ronaldo. Qual que era a frase, Paulinho? A palavra de Deus é preciosa demais para ser esquecida no caminho. Pelo caminho. É isso aí. E é interessante como as histórias impactam a gente, né? Sim. Continuando a história de onde parou no último podcast. Você lá aqueles anos em Gana, né? Trabalhando com o povo Concomba. Voltou para o Brasil quando? Pois bem, nós voltamos em 2001. Voltamos no ano 2000, no finalzinho, em 2001 começamos as pesquisas indígenas, não é? Porque nossa dúvida era se nós iríamos trabalhar na Amazônia indígena mesmo. A primeira coisa a fazer seriam algumas pesquisas, que a ideia era um pouquinho diferente de Gana. Em Gana nós trabalhávamos somente como um casal entre os concombas, não é? Na tradução da Bíblia e plantio de igrejas. Mas a ideia na Amazônia era a formação de uma equipe. Então é um pouco diferente e começamos aí a fazer as pesquisas de campo. E uma das experiências, inclusive falando sobre histórias aí que mais mexeu comigo, aconteceu em 2001, aí justamente durante essas pesquisas, né? Qual que foi? É do seu João? Esperei alguém perguntar, né? Qual foi, Ronaldo? Qual foi? É do seu João. Seu João tá famoso, hein, cara? Se prepare que essa é forte. É pra contar, não? Pra contar. Então tá bom. Adolescente aí que quer ouvir a história, me ouça o então. Pessoal, que é ouvinte do podcastirmãos.com, é pessoal que gosta da história. Não, naquela época nós tínhamos informação sobre 3 etnias indígenas não alcançadas numa certa região não tão distante de Tefé. Fica no coração do Amazonas, os Cambeba, Miranha e os Cocama. E aí foi a minha primeira pesquisa. Fui para Tefé, aluguei ali uma canoa motorizada, subi até a região de Maranhão, informei e lá o pessoal disse que essas etnias ficavam bem dentro da mata. Aí contratei um guia indígena e esse guia me disse que levaria então 7 dias para ir e voltar. 4 dias para ir, 3 para voltar. Por quê? Porque eu perguntei, mas por que 4 para ir, 3 para voltar? Ele falou, não, porque na ida a gente vai errando, né? E aí depois, na volta, a gente já sabe o caminho. Mas vocês tinham um GPS, né? Tinha o GPS, tinha. Mas a questão do GPS é o seguinte, GPS nós sabemos a distância numa linha reta, mas andar na mata não é linha reta. Você encontra um igapó, por exemplo, que é aquele lagado, se ele for muito largo, você não consegue atravessá-lo, né? Um desvio grande, né? Exato, então tem que fazer um desvio e tal.
Tem tudo isso, né? As variáveis aí. Chegamos lá na aldeia depois, no 4º dia à tarde de viagem, chegamos aí naquela aldeia. Encontramos um grupo de homens limpando lá o local no meio da aldeia, usando o guia como intérprete. Comecei a lhes perguntar o que eles estavam fazendo, né? E eles falaram que estavam limpando o local para o culto à noite. É aquela surpresa grande. Você vê, foram 2 dias e meio de viagem fluvial, ali de voadeira, né, pelo rio, e 4 dias na mata. Então o pessoal tá bem longe mesmo, assim. E nós tínhamos informação que nenhuma missão havia passado por lá e tal. Mas enfim, depois descobri que o pessoal era crente, iria se reunir para um louvorzão à noite, e quem estava ali, eles trouxe o evangelho, era um ribeirinho da Assembleia de Deus chamado Seu João, que morava embaixo lá no flutuantezinho. E esse homem mexeu comigo, porque se ao contrário da ideia que a gente faz do missionário, né, que tem o preparo, etc., os instrumentos, aquela coisa toda, né, eu mesmo cheguei lá, estava com aquelas botas Timberland, né, para andar na mata, impermeáveis e tal, só que estava com o GPS. Rapaz, e o cara lá não tinha nada, né, pé no chão, nunca havia passado por um curso de treinamento missionário, sem sustento. Conta como é que foi o seu encontro com ele. Pois é, cheguei lá no flutuantezinho dele, era um quartinho, né, que ele morava muito, muito paupérrimo assim, e bati a porta, ele abriu ali, tomou um susto e falou: quem é você? Eu falei: não se preocupe, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário. E aí ele cortou a minha frase, né? Falou: só um momento. Aí abriu a janela e gritou, chamando a esposa chamava Maria. Maria! João e Maria. João e Maria, Só falta as migalhinhas de pão. As migalhinhas eram os 4 filhos que eles tinham, né? 4 meninos. Maria, vem depressa para casa e traga os meninos. E aí ele disse: porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Aí esse negócio, rapaz, mexeu comigo, porque naqueles 5 minutos que ele ficou ali tentando arrumar o casebre para que eu entrasse, e a Maria vinha com os meninos, eu fiquei pensando: quem é missionário de verdade, né? Estava lá com tudo aquilo de equipamento, preparo, a voadeira me esperando para levar para casa, aquela coisa toda, etc. E perante um cara que não tinha nada, né? Mas estava lá, assim, com fidelidade de coração para servir a Cristo. E com igrejas plantadas Igrejas plantadas. Né? Eu falei: o missionário de verdade é o senhor, seu João, como é que o senhor está aqui? Aí ele disse: eu fui na conferência missionária, pela primeira vez meu pastor fez um desafio dizendo que precisávamos evangelizar os não alcançados, e eu vim parar aqui. E ele já está lá há vários anos, né? Ele era um membro da igreja. Membro da igreja, pescador, né? Pescador, se aventurou, entrou na mata, achou ali e lá ficou. Construiu uma casinha para ele perto das tribos. E ali ele plantou 6 igrejas, 2 nos Cambeba, 2 nos Miram e 2 nos Cocama. E assim, alegre da vida, né? E a igreja da qual ele era, sabia que tinha esse trabalho? Não sabia, simplesmente saiu? Não sabia, não tinha assim, nenhum envolvimento com ele. E ele lá alegre, pescava, enfim, sustentava ali com 4 filhos, 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. Eu perguntei aos seus filhos, como é que vai ser aí a vida dos seus filhos, né? Lá não tinha escola, clínica, nada disso. Aí ele falou: olha, não tenho nada disso aqui, mas eles viram aquilo que Deus pode fazer e jamais vão se esquecer. A herança que eu deixo é essa. Aí aquele negócio mexeu comigo, né? Então eu voltei, a primeira experiência na Amazônia minha foi esta. Aí eu voltei assim, eu sei bem porque Deus me guiou nessa experiência, né? Uma das coisas é para deixar bem claro que a obra de Deus não é realizada pela capacidade ou incapacidade de qualquer homem, é realizada pela graça do Senhor, né? Deus requer de nós coração obediente e tal. Então foi joia para mim. E o Fica a Dica de hoje, esposinha, a gente já tá colocando no começo para você ouvir esse programa já pensando na possibilidade de adquirir esse livro. Porque se você gosta de missões, se você sente um chamado para se envolver de alguma maneira com missões, o livro é A História do Movimento Missionário, do Justo Gonzalez e do Carlos Cardosa Orlandi. Nossa, eu traduzo pra você, é do Justo Gonzalez e do Carlos Cardosa Orlandi. Porque assim, a gente tava no CRIAMA, né? CRIAMA não, no primeiro Congresso de Ensino Criativo do Brasil. Mais conhecido como CRIAMA. E uma coisa que o Eliseu falou lá na frente foi bem legal, porque assim, não tem como você não se envolver com missões. Você como cristão, você tem 2 atitudes a tomar com relação a missões. Ou você desce o poço
ou você segura a corda. Não tem como você se manter isento, porque esse é o chamado de Deus. E essa é uma ordenança divina. A ordem de Deus, a grande comissão. Deus fala no imperativo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E se você já acordou para isso, se não acordou, vai acordar no programa de hoje, se Deus quiser. O livro para você conhecer mais, saber das pessoas que já foram, já fizeram muita diferença nos lugares onde estiveram, a história do movimento missionário. É clicar aí no post, adquirir e ser abençoado. Conteúdo maravilhoso, pessoas que abriram portas em vários locais do mundo, né? Você vai conhecer aí todos os detalhes e vai se emocionar, vai se impactar e vai usar esse material com certeza para impactar a sua igreja, impactar outras pessoas. É legal porque você fica por dentro de como muitas nações foram evangelizadas, né? De várias histórias, inclusive cita até a história do Jim Elliot, que é muito legal, a gente já gravou um podcast sobre ele, e é muito emocionante como você vê a caminhada do missionário. Às vezes você só enxerga o outro lado, mas essa é a história do movimento missionário, você vai enxergar pela vida do missionário. Muitas histórias impactantes, vale mesmo a pena a gente falar isso de coração. Clica no banner que tá aí no post, compra pelo site da Ragnos e aceite esse desafio. Não deixe passar mais um dia não, se envolva com missões. E qual a conclusão que a gente chega hoje, assim, que números a gente já tem? Cassiano e o Ronaldo trabalham bastante nesse levantamento, né, nessas pesquisas, na divulgação desses números, né? O que a gente tem hoje? Quantos são os indígenas do Brasil hoje? Quantos ainda não têm nenhuma presença missionária ou talvez nenhum contato com outra civilização? O Ronaldo não tem nenhuma anotação, mas o Cassiano falou que ele lembra tudo de cabeça. Não, deixa eu só falar aqui, Paulinho, que essa vinda do Ronaldo pro Brasil em 2001, a volta, né, depois do tempo dele na África lá, ela representa, na verdade, um marco, assim, pra obra missionária indígena aqui, porque, assim, a gente tem irmãos já, inclusive hoje, né, tava aqui com a gente o Enoque, né, Enoque Faria, que foi muito importante no começo do departamento indígena da MTB, que é o que a gente serve hoje também, e outros irmãos, né, que investiram, o Pastor Rinaldo, Paulo Botrel, a gente pode citar, né, o Silas de Lima, da Missão Novas Tribos, vários aí, irmãos que têm servido a obra missionária. Mas essa vinda do Ronaldo, ela foi bênção para ajudar a mobilizar um pouco mais a igreja mesmo, né, e outras pessoas em torno dessa questão, e também avançar um pouco mais com um processo que já tinha se iniciado com o Enoque, que é de aproximar mais aqueles que estão envolvidos, né, com a questão missionária indígena. Então, assim, algumas coisas assim bem pontuais, e a outra foi esse trabalho de revisão do banco de dados, né, que era um trabalho que já existia também, né, o Paulo já fazia, o pastor Rinaldo, mas o Ronaldo ele fez uma revisão desses dados, né, ele coordenou essa revisão, que permitiu que hoje a gente tivesse, assim, dados bem precisos, bem seguros mesmo, isso que você está perguntando agora, né? Então, quantos são os indígenas, onde estão aqueles não alcançados, menos evangelizados e qual que é a situação desses grupos, permitiu então que hoje a gente tenha essas informações todas, né? Então a gente está num momento assim que a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Como se diz, porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como fazer também, tem experiências e tal. Agora o que falta? Falta o pessoal que vai fazer, de fato, né? Que vai se envolver e vai fazer. Então a gente tá nesse momento, a gente tem essas informações todas que você perguntou aí, e aí daqui pra frente alguma coisa, a gente precisa dar um passo a mais, uma coisa precisa acontecer, né? É isso mesmo, falta gente. Nós temos uma herança muito boa, graças a Deus, né? A chamada primeira onda, os missionários norte-americanos e estrangeiros em geral que vieram ao Brasil para trabalhar com os indígenas há, vamos pensar, 60 anos atrás, mais do que isso, assim, inspiraram, fizeram um trabalho tão valioso, tão zeloso, que inspiraram aí... Que aquela geração do Jim Elliot, né? Eles são da primeira onda? Eles trabalharam lá na década no Brasil, mas no Equador, né? Seria durante essa época aí, a década de 50 e 60, que houve essa grande explosão missionária norte-americana e envio para missionários indígenas. Aqui também, exato, né? Chegou aqui no Brasil. Exatamente. E assim... E o trabalho que eles fizeram foi tão sério, tanto é que os campos realmente mais remotos nos quais nós trabalhamos hoje foram abertos pelos missionários estrangeiros, né? Então uma coisa encheu o coração. E aí veio a segunda onda, os missionários brasileiros juntando forças com a primeira onda, né?
os missionários brasileiros que aí pegaram o bastão, foram em frente, etc. E nós temos com esse também aí herança preciosa, né? Aí o Cassiano citou aí várias pessoas assim de grande relevância e tal, mas só para mencionar o pastor Rinaldo Matos, né? Que assim praticamente inspirou uma geração de missionários aí para trabalhar com indígenas. E temos hoje a terceira onda, que são os missionários indígenas, que estão aí se espelhando em nossos erros e acertos, né? Então vocês são a segunda onda, Cassiano. Os missionários brasileiros entre indígenas são a segunda onda, né? Tem algumas gerações aí diferentes, né? Eu sou mais novo que Cassiano, mas bem mais. Ele falou um negócio de Marco. Marco a gente fala quando a gente quer se referir a uma pessoa velha, né? Falando Marco e tal, né? É verdade. Praticamente uma lenda. Mas o negócio é o seguinte... E a terceira onda são os próprios indígenas. Então eles estão aí pegando o bastão, levando adiante, e os encontros indígenas, por exemplo, rapaz, quase sempre com mais de 1.000 indígenas evangélicos reunidos no meio aí da mata, aí cada encontro uma coisa de encher o coração, né? Mas nós temos aí os dados, então, assim, de forma bem geral, só para mencionar, o Cassiano, ele é coordenador de comunicação do Departamento de Assuntos Indígenas, ou seja, o DAI, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que é a MTB. Então, o site aí que ele organizou, onde se concentra todo o material disponível, esses dados, as pesquisas, PowerPoint, vídeo, etc., sobre a mobilização indígena e despertamento de vocações, é o indígena.org.br, não é isso? Isso. Indígena.org.br. Indígena com G, vamos deixar bem claro. Pessoal aí mais... Só que não foi muito bem no vestibular aí. Aí há vários materiais, mas pensando assim nos principais números. Então, há 228 etnias indígenas reconhecidas oficialmente no Brasil. Porém, a nossa pesquisa, ela trabalhou com os grupos e subgrupos também. Então nós temos aí, e nós consideramos a existência de 340 etnias indígenas. Isso porque os bancos de dados aí, IBGE, FUNAI e outros, eles tratam às vezes um ajuntamento étnico como sendo uma só etnia. Aí podemos citar os chamados Macu, que entram na lista como Macu. Na verdade não existe nenhuma etnia chamada Macu, até é um estrangeirismo, um nome assim, de uma outra língua e até pejorativo para esses indígenas, né? Mas as etnias são lá os Rupta e Rupidé, Dão, Nandeb e Nandeb do Rio Negro. Então 5 etnias. Então a FUNAI conta como uma, vocês contam como 5. Exatamente, porque de fato são 5. Há um ajuntamento ali étnico, eles se parecem um pouco, transitam na mata, tem um biotipo parecido, etc. Então, para efeitos, digamos, governamentais, então é um grupo, não é isso? Mas para efeitos estratégicos, para se aprender a língua, a cultura, etc., projetos sociais, evangelização, são 5 grupos diferentes. Então são 340 etnias no Brasil, consideramos essas 340. Dentre essas, 121 não possuem ainda nada do evangelho, ou seja, são etnias totalmente não evangelizadas. E com relação, elas estão em áreas abertas ou fechadas? Porque a FUNAI acaba preservando e proibindo a entrada de missionários em algumas isso foi delas, uma das surpresas. Nós tivemos aí na pesquisa, das 121 etnias não evangelizadas, mais de 70 estão em áreas chamadas viáveis, ou seja, áreas relativamente abertas. Então esse mito aí de que a igreja não evangeliza porque está fechado e tal. Então, assim, um número relativamente pequeno, né, de etnias em áreas realmente fechadas. Claro que há aí um outro canal, outro capítulo, que são as etnias isoladas, que aí entre 28 a 32 etnias isoladas sobre as quais se ouviu falar, mas ainda se estuda a sua existência, etc. Esse grupo existe, está aí, né, são percebidos em um sobrevoo ou outro, ou pelo encontro com outros indígenas na mata, pelotão de selva, né, etc., coisa assim, algum indigenista, mas assim, é um grupo já bem escondidinho. Aí nós temos, então, essas viáveis, ou seja, a possibilidade de trabalho. O que falta realmente é gente para trabalhar, não é? Uma coisa que nos chamou a atenção também foi a descoberta de que os missionários evangélicos brasileiros coordenam 257 programas sociais entre os indígenas. Então, mais do que até o governo tem. 257 programas sociais nas áreas de educação, saúde e subsistência. Então isso mostra... Isso acaba abrindo portas, né, também com relação ao próprio governo, ou não? Eu creio que abre portas em relação ao indígena. O indígena, assim, ele sente que o missionário evangélico está ali para colaborar e minimizar suas áreas de sofrimento, para ser um cúmplice aí em suas necessidades, não é? Eu acho que isso abre portas certamente com
com o indígena e, em alguns casos, com o governo também. E quais são esses trabalhos sociais que são feitos? Que tipos de trabalho? Normalmente, quase 60% na área de educação monolíngue ou bilíngue, ensinando a própria língua, a escrever, ler, produzir material, fazer registro histórico na sua própria língua. Então, hoje, boa parte das línguas preservadas dos indígenas no Brasil foram grafadas por missionários da CIL, especialmente, missionários da ALEM, de outras agências missionárias, né? Então, isso tem um valor. Então isso quebra aquele mito, né, de que a missão entre os indígenas é só para evangelização, é para fazer uma conversão somente, né, e não acrescenta nada para a vida do indígena. Né? Sem dúvida. Nós sabíamos que a movimentação social evangélica entre indígenas era forte, que é perceptível. Mas ninguém tinha ideia que eram tantos programas assim. Então, 257 programas realmente é um dado relevante, né? E daí, então, nós seguimos, por exemplo, nós temos ainda 28 línguas que carecem, assim, especificamente de tradução da Bíblia. Então, é necessário aí tradutores, né, para a tradução mais clássica ou por meio da oralidade, mas é uma das grandes necessidades também. Agora, talvez perante todo esse quadro, que realmente é o dado mais interessante, é a necessidade de 500 novos missionários para manter o trabalho existente e começar o trabalho novo para alcançar 121 etnias. Então, com 500 missionários, novos missionários que ainda não estão no campo, exato. 500 novos missionários hoje, nós supriríamos toda a necessidade de evangelização dos indígenas do Brasil. A projeção que nós temos é esta. 500 novos missionários hoje supriria então a necessidade de segurar o bastão daqueles que vão passar diante do bastão daqui a 10, 15 anos, os trabalhos já iniciados, mas não ainda concluídos, e a necessidade dos trabalhos novos aí nas frentes aí de evangelização e projeto social, não é? 500, você chama 500 unidades, né? 500 unidades. Uma unidade pode ser um casal, unidade pode ser um solteiro, né? E aí nós temos no Brasil diversos centros de preparo adequados para isso. E as agências missionárias sérias, né? Essa seria a minha próxima questão. Será que se assim, Deus levantasse a mobilização que está sendo feita, 500 unidades missionárias para serem enviadas para trabalhar com os indígenas, eles teriam toda a estrutura necessária, toda a preparação necessária, só falta mesmo as pessoas? A estrutura existente, ela é bastante adequada. Por exemplo, nós temos aí as organizações missionárias de apoio, se destaca a Asa do Socorro, não é? A capacidade de transporte missionário, suprimentos, etc. Aí numa área vastíssima e poderiam voar isso muito falar. mais. Na verdade, é por demanda, né? Se hoje aumentasse a demanda de missionários, a Asa do Socorro certamente conseguiria mobilizar mais, abrir novos que não tem uma estrutura parada também, né? Bases, né? E também os seminários. Aí, os seminários, centros de preparo também seguiriam este movimento, não é? Então, realmente se trabalha por demanda. Eu diria que a estrutura de preparo no Brasil e de apoio de campo, ela está bem desenvolvida. As próprias agências missionárias têm sua estrutura de logística, etc., de orientação de campo. Aí o que falta mais é a matéria-prima mesmo, né? Para trabalhar. Gente assim para trabalhar de longo prazo. Temos muitos jovens interessados no trabalho de 6 meses a 2 anos. Nós consideramos curto prazo. Mas assim, com 2 anos, esse pessoal vem e é uma boa ajuda, mas para ajudar alguma coisa pontual que já está em andamento. Mas assim, trabalho realmente relevante, ele vai demorar um bom tempo. Na verdade, o interesse grande hoje, né, tem sido de viagens missionárias. Até mais do que, né? Então tem tido muitas viagens missionárias. O pessoal vai nas férias, organiza um grupo e tal. Que na verdade é joia também para conhecimento do campo, né? Despertamento e tudo. Mas o que está faltando são experiências assim que se transformem em projetos de longo prazo. Né? Cassiano, você ficou 8 anos entre os Yanomami, é isso? Cara, mas eu não vou ficar contando os períodos. Não, mas sim. Não. Como é que era? Eu morei numa aldeia Yanomami 4 anos, depois eu fiquei mais 4 anos fazendo visitas ali, bem regulares, assim, né, na região. Mas você recebia, porque assim, hoje a gente vê muitos jovens, isso eu acho legal, mas não é o que não cumpre a demanda necessária, mas muitos jovens interessados em fazerem viagens missionárias. Você recebeu muitos jovens lá para trabalhar, né? Na verdade, assim, eu sou um apoiador dessas viagens, eu acho que é joia.
joia esses projetos que o pessoal organiza nas igrejas, tem até na própria CEPAL, a gente tem o Daniel, né, Ximenes, amigo nosso, que organiza viagens assim, e eu sou a favor, acho muito joia. Na verdade, eu vejo como o propósito maior dessas viagens não é porque às vezes a equipe vai achando que vai para ajudar o missionário, vai para, né, para fazer alguma coisa, prestar algum apoio, algum serviço lá. Realmente tem situações que isso acontece, né? Às vezes o pessoal vai com um projeto bem específico de construção, alguma coisa assim, ou com algum profissional de saúde, então é uma benção. Mas, de um modo geral, eu acho que o alvo, o foco aí tá na pessoa que tá viajando, né? E pode ser o primeiro passo. Pra levar a visão pra igreja, ou manter a comunicação e tudo, mas eu acho que o principal, assim, o nosso propósito principal tem que ser ganhar o coração ali da pessoa. Na verdade, a gente sabe que, assim, quem vocaciona e quem chama pro ministério é Deus mesmo, né? Não adianta a gente fazer muita coisa, mas, assim, de funcionar como um despertamento mesmo, e a gente precisa, isso também na contramão, né? A gente precisa de envolvimento de longo prazo, né? De missionários de longo prazo. Como o Ronaldo falou, para esse tipo de projeto, então, quando a gente fala nesses 500 novos, a gente precisa de envolvimento de longo prazo. E eu creio, assim, que o gargalo disso hoje está nas igrejas. As igrejas, sem culpar ninguém especificamente, é a situação que a gente está vivendo, né? Realmente tem muito poucas pessoas e poucos jovens, e mesmo entre os seminaristas, tem se levantado com alvo específico de missões de longo prazo, transcultural e direcionado para povos indígenas. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, reverter isso, e a gente está orando e tentando fazer isso, levando essas informações e esses dados, fazendo isso chegar na mão dos pastores, dos líderes de jovens. Eu sei que no podcast tem vários, tem líderes de jovens que são ouvintes, né, aí nossos. Os pastores, a gente está no podcast CEPAL também, né, com esse programa. Então, os pastores que estão ouvindo, nós precisamos de o que a gente tem chamado, assim, de ações intencionais de mobilização missionária indígena, né? Então, gente lançando esses desafios, dizendo que as portas estão abertas. O Ronaldo já falou do site do DAI, que a gente tem lá o contato, fale conosco. Então, assim, nós precisamos de pessoas divulgando essas informações e lançando um desafio bem específico de se envolver com esses desafios que estão sendo colocados. E o nosso papel nessa história, como DAI, né, e o nosso papel nessa história é direcionar, é viabilizar, ajudar a direcionar para os locais corretos, a ajudar a fazer uma leitura aí de quais os passos precisam ser dados, né, questão de preparo, envolvimento com a igreja e tudo mais, para fazer isso acontecer. Então, assim, a gente não quer, e não é nosso propósito, ficar falando sobre a questão e ficar discutindo e discorrendo sobre isso, apesar de que é muito interessante. Por que ainda não aconteceu? Não vai resolver o passado, né? Fazer uma regressão. Então, assim, é muito gostoso falar sobre o assunto, é interessante e tal, mas nós precisamos de pessoas, de igrejas, de pessoas que realmente estejam dispostas a se envolver com esses desafios. Esse é o grande propósito nosso. O nosso desafio hoje é encorajar as pessoas que estão ouvindo a terem esse sentimento, se sentirem motivadas a se envolverem. E a motivação, se você se sentiu motivado, a próxima atitude a fazer é entrar em contato com o DAI, né? E porque essa organização, são essas pessoas que vão fazer esse direcionamento todo. Não se sinta perdido, não se sinta só motivado. Não é o único caminho, né? Tem pessoas que têm outros contatos, tal, mas a gente quer oferecer isso como uma via possível, né? Então, se você não tem, aí quer alguma informação maior. Hoje mesmo tinha pastores aqui, então pastores assim bem envolvidos com a obra missionária e tal, mas que dizendo, olha, eu tenho jovens na minha igreja querendo se envolver com a obra missionária indígena e tal, mas eu não sei o que fazer, não sei para onde enviar. Não sei o que, né? Então, assim, por isso que a gente está colocando o DAI como uma ferramenta nesse sentido, né? Para dar esse suporte. E só se eu puder destacar um material que está lá também nesse site, no indígena.org.br, é 30 dias de oração pelos povos indígenas do Brasil. Então, aí é um panfletinho, aliás, um livreto, né? Com 30 dias, aí cada dia tem algumas informações e uns 5 ou 6 pedidos de oração, motivos de oração e alguma coisa que a gente pode usar aí na família, com as igrejas. A pessoa pode fazer um download ou ler online mesmo, pode imprimir, distribuir. O material é livre, pode imprimir, né? Pode usar à vontade lá. E contém os dados mais atualizados aí
respeitar os povos indígenas. Só um incentivo assim meu nesse sentido também, de usar o material, né? O material que tá lá. Se tiver alguma dúvida, alguma outra coisa, pode mandar um e-mail, falar com a gente, mas usar aquele material mesmo. Pega lá, baixa o vídeo, fala lá com o pastor ou alguém responsável, pede pra passar no início do culto, né? Fala, tem um momento... Tem um vídeo ali, de 4, 5 minutos, né? 5 minutos total com a narração dos dados e tal, dá 5 minutos. Então assim, dá pra gente passar ali no momento missionário, dá pra gente colocar. Vamos fazer uma campanha do 30 dias de oração aqui na igreja pelos povos indígenas, a gente imprime lá o livreto, distribui às famílias, vamos fazer uma campanha assim, né? Ou até uma coisa maior, vamos organizar aqui um evento, um acampamento, alguma coisa, vamos usar esse tema, né? Vamos colocar esse tema pra gente... Então, você tem materiais, tem informações a respeito disso, né? Inclusive, até o pessoal da PEC, eles têm se envolvido bastante com a questão indígena esse ano também. No começo do ano eles fizeram uma reunião de planejamento e incluíram isso. Então, se alguém deseja usar essa temática com crianças também, vamos dar um enfoque em missões indígenas com as crianças da nossa igreja, né? Então, assim, tudo que você puder imaginar que vai mobilizar a igreja com esse assunto, faz contato com a gente planeja juntos e a gente, né, tenta rolar alguma outra coisa, mas a gente precisa realmente caminhar com isso, né? Uma coisa que precisa caminhar. Um evento que me marcou muito foi o encontro indígena de indígenas evangélicos, né, no Amazonas em 2008. Estávamos lá, né? Então foi muito bom. Havia quase 1.300 indígenas reunidos de 49 etnias. E quantos que tinha indígenas na organização, né? Qual que era a previsão deles? Quando a gente perguntou assim, a gente tem que preparar aqui para quantas pessoas? Eles falaram, olha, mais ou menos assim, entre 300 a 3.000 pessoas, né? Então... Fica fácil, né? E a gente fez uma média, né? 1.500, e aí foram quase 1.300, aí ficou tudo certo lá, né? Então... Deu, graças a Deus, foi muito bom. Foi aquela festa, né? 49 etnias com línguas diferentes e tal, louvando o nome de Jesus, foi uma coisa muito fascinante. Mas algo que me marcou foi um indígena da etnia Ixicariana. Ele havia chegado lá, o cacique, e levou com ele 30 indígenas da sua tribo, né? E no final ele disse, Ronaldo, queria lhe agradecer porque nos convidaram aqui para participar do encontro e tal, e nós aprendemos aqui o que é ser crente. E eu achei assim interessante porque uma visão simples de uma pessoa que conhece a Cristo não há muito tempo atrás, não é? É uma etnia alcançada pela missão Novas Tribos do Brasil, no Rio Inhamudá. E ali ele disse, olha, ser crente, eu entendo que ser crente é você conhecer Jesus, né, na palavra de Deus, é você seguir a Jesus, seu dia a dia, e você proclamar o nome de Jesus, né, seja perto ou seja longe. Aí eu fui para casa depois do encontro, lembrando disso, que a gente às vezes complica muito a fé cristã, torna a experiência cristã uma coisa por demais complexa e pesada, e o indígena lá do interior do Amazonas simplificou dizendo que ser crente é você conhecer Jesus, seguir a Jesus e pregar o nome de Jesus. Então é simples assim.